3h27, vamos dando continuidade aqui ao nosso programa Tarde com Jesus. Obrigado você pela companhia, viu, gente? Vamos juntos, pega a sua Bíblia aí no livro do Êxodo, capítulo 20, tá? Êxodo, capítulo 20, e a gente vai continuar lendo a partir do versículo 3, relembrando o nosso estudo de ontem e de anteontem. Ontem nós estudamos sobre o sábado, né? A diferença do sábado para o domingo, por que nós guardamos o domingo e o Velho Testamento nos manda guardar o sábado. Também estudamos aí, você pode rever os nossos vídeos lá no YouTube, tá bom, gente? Você pode ir lá no YouTube pesquisar o Web Rádio Joaquim, você vai encontrar os nossos estudos bíblicos. Também estudamos aí a questão das imagens. No primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. E aí o Senhor pede que não faça imagens de ídolos, mas eram imagens de ídolos, não eram imagens de santos. Se você acha que ídolo e santo é a mesma coisa, você está muito enganado. Porque um ídolo é um falso Deus, um santo é um servo de Deus. Ele só é santo por causa de Deus, é o contrário, é totalmente o contrário. E hoje a gente continua a nossa leitura, tá? Pega a sua Bíblia, Êxodo 20, e vamos juntos estudar a Bíblia? É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Êxodo capítulo 20, versículos 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos de nenhuma representação daquilo que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses ídolos, nem sirva a eles. Porque eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Não pronuncie em vão o nome do Senhor seu Deus, porque o Senhor não deixará sem castigo aquele que pronunciar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o imigrante que vive nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe. Desse modo você prolongará sua vida na terra que o Senhor Deus dá a você. Honre seu pai e sua mãe. Desse modo você prolongará sua vida na terra que o Senhor seu Deus dará a você. Palavra da salvação, aliás, palavra do Senhor, graças a Deus. Isso mesmo, gente. Hoje a gente está aqui para falar sobre este mandamento, não é? 4º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas longos dias de vida. Esse é um dos únicos mandamentos, é o único, na verdade, mandamento que é acompanhado por uma bênção. Já prestou atenção? Por uma promessa de Deus. E não é uma promessa de homem, é uma promessa do próprio Deus. Isso aqui não foi escrito por um homem não, viu, gente? Isso aqui, naquele monte da glória, foi os mandamentos que o Senhor mesmo deu escritos para Moisés, para guiar o seu povo, para que o seu povo pudesse ser guiado sem que precisasse de um líder. Porque líderes são humanos e humanos são falhos. Volta e meia a gente vai cometer erros, por mais santo que seja. Então, para evitar essas coisas, o Senhor criou esses 10 mandamentos que servem para o seu povo ainda hoje. Você que faz parte do povo de Deus, né? E no 4º mandamento o Senhor nos falava sobre a família. E, como eu falei, é um mandamento que vem com uma promessa.
família é a primeira instituição da Bíblia, gente. A primeira instituição que existe na história é a família. Lá no livro do Gênesis, lembra lá? Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando o Senhor institui a família. Gênesis 1, 28. Vamos pegar um pouquinho, né? Lá a primeira folhinha da Bíblia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Você está ouvindo aí a minha Bíblia como está novinha? Gênesis 1, 28. Olha como é que diz. Como diz exatamente. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar e as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. Eu entrego a vocês todas as ervas, tudo que produz sementes. E Deus, resumindo no final, né? E Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, e esse foi o sexto dia. Então, no sexto dia, o Senhor criou o homem e a mulher e os entregou um ao outro, não é? O Senhor os entregou um ao outro para serem uma só carne. Ainda diz lá mais na frente, né? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e viverá com a sua esposa, porque os dois agora são uma só carne. Lá na frente, o Senhor vai falar sobre o divórcio. Lá no Evangelho, você lembra do Evangelho, quando o Senhor falava de divórcio? Mateus capítulo 19, ele falava de divórcio por conta de uma interpretação dos fariseus, né? Eles estavam tentando pegar Jesus, como a gente gosta de falar no ditado mais popular, né? Eles estavam tentando enganar Jesus. Olha o que diz no capítulo 19, e é uma coisa maravilhosa de se estudar relacionando com esse mandamento da família. Olha só, quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, no outro lado do rio Jordão. Numerosas multidões o seguiam e Jesus aí as curou. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram, Mateus 19, viu gente? Perguntaram para Jesus, para o tentar, ainda deixa bem claro o texto, né? É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês nunca leram que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E que ele disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Olha isso aí. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Aqui está o sacramento do matrimônio, né? A ordem, porque cada sacramento é uma ordem de Jesus. Quando ele fala na Eucaristia, fazer isso em memória de mim com a Santa Missa. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Nesse caso, ele diz aqui, o que Deus uniu, o homem não separe, sobre o matrimônio. Não é? Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou nos dar uma carta de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. O que significa isso? Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Moisés permitiu o divórcio porque o povo acabaria judiando, como ainda hoje acontece, né? Judiando da mulher. O povo não, os homens, né? Acabariam judiando das suas esposas, porque naquela época a esposa, ela era uma dependente do marido. Ela não podia trabalhar, ela tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Por isso que as viúvas sofriam tanto, né? Porque não podiam trabalhar, não podiam arrumar um emprego para trabalhar. E assim acabavam morrendo de fome, não era permitido para elas isso. A mulher, naquela época, pertencia realmente, literalmente ao homem, né? Hoje nós entendemos, depois da carta dos Coríntios, que um pertence ao outro. O corpo dele não é mais dele, mas é dela. E o corpo dela não é mais dela, é dele. Um pertence ao outro. Não é que um
precisa ser maior do que o outro. Isso também nos exemplifica lá no livro do Gênesis, né? Quando diz que Deus tirou Eva da costela de Adão. Não foi dos seus pés para que ele a pisasse, nem da sua cabeça para que ela mandasse nele. Eles não são um melhor do que o outro, são diferentes e se completam, se auxiliam, não é? Então vamos lá, Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração, mas não foi assim desde o início, olha aí. Eu por isso digo a vocês, quem se divorciar da sua mulher, a não ser em caso de fornicação e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor nem se casar. E Jesus respondeu, nem todos vão entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. De fato, há homens castrados porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se castrarão por causa do reino do céu. E Jesus ainda solta uma piadinha no final. Quem puder entender, que entenda. Quem puder entender, que entenda. Na sua Bíblia, se não for assim como a minha, né, tem gente que usa a Ave Maria e outras versões, no lugar da palavra castrado vai estar escrito eunuco. É por isso que às vezes eu prefiro a Bíblia pastoral, aquela da capinha azul, sabe? Porque é mais fácil de você entender, ela tem uma linguagem mais atual. Não é que são coisas diferentes, não são coisas diferentes, mas são linguagens diferentes e a linguagem dela, da Bíblia Ave Maria e das outras, é uma linguagem mais bonita, mais rebuscada, mas também mais antiga. E aí fica difícil de você entender. Nem todas as pessoas sabem o que é eunuco, não é? Na sua Bíblia pode ser que esteja aí escrito eunuco. Se tiver, me avisa aí, olha, na minha Bíblia está aí escrito eunuco, lá no WhatsApp, tá, gente? Então veja, eunuco, o que é um eunuco? Antigamente, os homens que trabalhavam para as rainhas, né, os servos da rainha, eram castrados para poder não atacarem as rainhas, entendeu? Então eles se chamavam de eunucos. Eunucos eram os servos das rainhas. Eles eram castrados para não atacar, digamos assim, sexualmente falando, as rainhas, não é? Então, por isso que estava escrito na sua Bíblia essa questão do eunuco. Jesus diz, há eunucos que nasceram assim. Há eunucos que estão assim porque os homens fizeram isso com eles. Mas haverá eunucos que se tornarão eunucos por causa do reino dos céus. O que ele está querendo dizer? O que diz na Bíblia pastoral, né? Há homens castrados porque nasceram assim. Tudo bem. Há homens que estão castrados porque outros homens fizeram isso com eles. No caso, os eunucos. Mas haverá homens que se castrarão pelo reino dos céus. Essa aqui é uma resposta, gente, àquela pergunta que diz assim, por que padre não casa? Não é? Você já prestou atenção nessa pergunta? Por que padre não casa? Sabe por quê? Porque haverá homens que se castrarão pelo reino do céu. Mateus capítulo 19, versículo 12. Haverá homens que se castrarão pelo reino dos céus. E ainda joga piada. Quem puder entender, que entenda. Porque muitos não vão conseguir entender isso. Paulo vai falar lá na carta aos Coríntios, capítulo 7, também coisas parecidas sobre isso, não é? Ele vai dizer, olha, não é bom que vocês se casem. Casar não é uma coisa ruim. Vocês podem se casar. Mas eu preferia que vocês fossem como eu. Como assim? Solteiros. Por quê? Porque o casado, ele precisa cuidar das coisas da sua esposa, de como agradar a sua esposa. A mulher casada precisa se preocupar em como agradar o marido. E o marido precisa se preocupar em como agradar a sua esposa, em como manter o seu casamento, no sentido de trabalho, né? Ele precisa de trabalho para manter o seu casamento. Mas os solteiros, eles podem se dedicar exclusivamente às obras do Senhor. Por isso eu preferia que vocês fossem como eu. Mas quem não conseguir se segurar, é melhor casar do que se abrasar. Paulo dá um conselho, né? Quem quiser servir ao Senhor de corpo e alma, que nem se case, porque vai ter uma família para carregar aí. Mas aqueles
Cada um tem uma vocação, um tipo de chamado diante de Deus, e há outros homens que têm vocação para a família, para o casamento, não é? E a estes é que Jesus diz: se você casou, também não separe, porque o que Deus uniu, o homem não deve separar, não é? Mas em alguns casos na igreja, há a questão da nulidade matrimonial. As pessoas confundem a nulidade matrimonial com a separação. Diz assim: eu peguei o meu divórcio na igreja. Não, você não pegou o divórcio na igreja, porque na igreja não tem divórcio. Casou é para a vida toda, meu irmão, dizia o Padre Zezinho no programa das 4 da tarde, né? Casou é para a vida toda. O que acontece é a declaração da nulidade matrimonial. O que é isso? Quando aquele casamento nunca teve a bênção de Deus. Mesmo que o padre tenha dado a bênção e tudo, mas aquele casamento nunca teve a bênção de Deus. Por quê? Porque eles mentiram, não é? Um dos dois não podia ter filhos e não contou ao outro, e muitas outras coisas podem acontecer, não é? Qualquer mentira que acontecer no processo matrimonial pode dar a nulidade do casamento. Ou seja, a igreja declara que Deus nunca abençoou aquele casamento, Deus nunca concordou com aquele casamento. Um casamento forçado, por exemplo, também é um casamento que não é válido. Se um dos dois está sendo forçado, antigamente, né? O pai obrigava com a espingarda lá o camarada que tivesse mexido com a filha dele a se casar na igreja. Esse casamento nunca chegou a acontecer. Por quê? Porque um dos dois não queria. Não era de livre e espontânea vontade. Muitas vezes eles estão casando, não sabem nem o que estão fazendo, não é? Estão casando ainda muito inocentes. É por isso que às vezes gera nulidade, mas o processo de nulidade da igreja é um processo que demora, porque a igreja não é brincadeira, né? Sacramento também não é brincadeira, as coisas de Deus não são brincadeira. Para você sair casando, separando, não é assim. Por isso que o padre pergunta, né? É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Não é? Ao mesmo tempo ele pergunta: vocês aceitarão os filhos que o Senhor vai dar a vocês, né? Tá lá, a função do casamento é essa, lá no livro do Gênesis: crescei e multiplicai-vos. Tá escrito. Então a gente casa para quê? Para formar uma família, para ter filhos. Eu não posso me casar na igreja se eu não quiser ter filhos. Mas eu não quero ter filho de jeito nenhum. Não, então você não vai casar na igreja. Porque a função do casamento é essa, não é? É gerar filhos para Deus, não para si, para Deus. Deus vai continuar a criação através daquele casal. Isso é muito lindo, gente. A família existe muito antes da igreja, viu? Muito antes da igreja, Deus já tinha organizado a família. Infelizmente, no mundo moderno em que nós vivemos, as pessoas não dão mais tanto valor assim à família. Muitos estão se perdendo, não é? A gente vê aí pessoas que preferem não se casar, depois se separam, porque já casa pensando em separar, né? Não vou casar na igreja não, porque vai que não dá certo, aí a gente separa. Você já casa pensando em que não vai dar certo. E aí acaba que é um sofrimento na vida dos filhos. Eu digo para você por experiência própria, porque eu trabalho com jovens há mais de 20 anos na igreja. E todas as vezes que a gente começa a falar sobre famílias, eles começam a chorar. Porque boa parte das famílias deles estão desestruturadas. Boa parte, queridos, estão desestruturadas. São pais e mães que às vezes estão ocupados demais para dar atenção ao seu filho ou à sua filha, né? Depois, quando o problema explode, eles não sabem mais o que fazer e querem que o padre chegue lá, dê uma bênção e tudo se resolva do dia para a noite. Mas não se resolve não, viu? Isso aí foram anos de negligência e de outras coisas. Aí o que acontece? O pai acha que ser pai é dar de comer, de vestir, é suprir essas necessidades temporais. A mãe também acha que é mais ou menos por aí, mas não é não, viu, gente? Ser pai e mãe é muito mais do que isso. Ser pai e mãe é estarem lá presentes, são cuidadores daquela criança diante de Deus, e ali forma-se uma família, onde cada um do seu jeito deve proteger e amar um ao outro.
É bonito isso, mas aí de repente a família se separa e passa por um pai, passa por 2 pais, passa por 3 pais. Aquela criança provavelmente vai crescer achando que casamento não funciona porque tem a experiência negativa da sua família, da sua casa, e aí embanana tudo, né, gente? Embanana tudo, e aí vai ser mais um casamento errado. É muito difícil uma pessoa que... Pode acontecer, claro que pode, mas é difícil de que uma pessoa que venha de uma família desestruturada lá na frente consiga formar uma família boa. Ela vai passar por muitos desafios. Se ela viu o pai e a mãe se divorciarem, na primeira oportunidade que ela tiver também ela vai se divorciar. E ela vai ter de resistência a casar, porque casamento para ela foi uma experiência negativa. Diferente do pai e da mãe que vivem junto ali lutando. Eles mostram juntos que o amor vence tudo, vence toda a dificuldade que eles possam ter, mas para isso os dois precisam estar abertos à santidade, os dois precisam estar abertos à graça de Deus, e isso é muito difícil. Às vezes um se fecha, o outro se abre, um se abre, o outro se fecha, começa as brigas, e aí eles não se entendem e começa a desandar tudo. E uma coisa que começou torta lá atrás, dificilmente lá na frente vai terminar direita, viu, gente? A gente tem que começar direitinho lá de trás para que tudo possa dar certo lá na frente. É difícil? É, mas com a bênção e a graça de Deus a pessoa pode vencer essas dificuldades dentro dela mesma. Dentro dela mesma. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu não posso deixar de falar, é sobre o complexo de Édipo. Você já viu falar no complexo de Édipo? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar isso nesses minutinhos que faltam. Édipo é um personagem grego que foi visitar o oráculo, né, adivinhação, para saber quem ele era. E o oráculo disse: Édipo é o camarada que vai casar com a mãe e matar o pai. Ele ficou maluco quando ouviu isso, né? Vai casar com a mãe e matar com o pai? Jamais. Então Édipo fugiu de casa para que o destino dele mudasse, tentando mudar o destino dele. Gente, lembre-se que isso é só uma historinha, tá? Édipo saiu de casa para não casar com a mãe e matar o pai. Só que Édipo já era filho adotivo e fugiu de casa. Chegou lá nas terras de um grande rei, foi desafiado por ele e o rei queria matá-lo, né? Porque ele estava invadindo as terras dele atrás de comida, depois de ter passado muitos dias no deserto. Então Édipo resolveu convidar o rei para duelarem, duelaram e ele acabou matando o rei. Então ele se tornou o rei daquela regiãozinha, né? Daquela pequena região, e acabou casando com aquela rainha. Mais tarde, os pais dele vieram visitá-lo e descobriram e perceberam que a mulher que ele estava casado era sua mãe e o homem que ele tinha matado, na verdade, era seu pai biológico. Então Édipo furou os 2 olhos e saiu pelo mundo errante pelo resto da vida. Essa é uma historinha grega bem antiga que os psicólogos na Idade Moderna pegaram para exemplificar o que acontece com as crianças hoje, não é? A criança, ela tem uma paixão pela mãe, o filho tem uma paixão pela mãe. Por quê? E ele não sabe diferenciar as paixões como a gente sabe, né? Porque existem muitas formas de prazer. O alimento mesmo é uma forma de prazer. Então, como a mãe dá o alimento para o filho, né? A mãe dá ali aquele alimento para o filho, ele se apaixona por ela. Não só por aquilo, mas pelo carinho e por tudo, né? Mas quando chega o pai, ele perde terreno, porque o pai é o namorado da mãe. Então aquela criança vai perdendo o terreno toda vez que o pai chega, porque a mãe é apaixonada pelo pai. E ele fica com ciúme do pai. Daí o mesmo sentimento de Édipo, né? Lá atrás. Então o que ele faz? Ele começa a imitar o pai inconscientemente para ganhar a mãe. Entendeu? Ele começa a imitar o pai para poder conquistar a mãe. O pai passa a ser rival dele. Ele só vai conseguir vencer esse obstáculo lá quando passar pela primeira namorada. Mas até então eles ficam naquela guerrinha. Assim acontece da filha com a mãe também. E tudo isso é natural, viu, gente? A filha vê na mãe uma inimiga e ela é apaixonada pelo pai. Você pode prestar atenção que toda filha é apaixonada pelo pai. Se ele não for um bruto, daqueles que bate e maltrata, mas mesmo assim a filha sempre é apaixonada pelo pai. Ela sempre tem uma visão platônica do pai. Isso eu estou falando em linhas gerais. É claro que existem exceções. Então veja, a criança,
ela precisa desses dois elementos, o pai e a mãe. Ela precisa do pai porque o pai é o limite. Ele diz: você só vai até aqui porque eu sou maior que você, porque eu sou mais forte que você e a sua mãe não é sua, ela é minha. A sua mãe é minha, não é sua. Então ele aprende os limites com o pai. Ele se solta, ele é o dono da casa, ele é a coisinha mais linda do mundo, mas quando o pai chega, quem manda ali é ele, não é a criança. Então ele aprende a ter limites com a figura paterna, com um pai que realmente cumpra seu papel, né? Que tem uns pais que misericórdia. E a mãe é o símbolo, a mãe acaba sendo o símbolo da afetividade na vida da criança, enquanto o pai acaba sendo o símbolo da ordem. De modo que uma criança criada só com o pai, ela tem uma tendência maior, com exceções, claro, mas ela tem uma tendência maior a ser mais fria, ser mais dura, ser mais rígida, ser mais calculista, sabe? Ela cumpre ordens com mais facilidade, mas ela não se abre muito. Já uma criança criada só com a mãe, ela é aquele que a gente chama de mimada, né? A mãe passa a mão na cabeça, a mãe não sabe impor limites, tá faltando o que ali? O pai. E um pai presente, viu, gente? Que às vezes o pai tá lá morando na mesma casa, mas mesmo assim ele não sabe impor limites. Não precisa fazer muita coisa, não precisa bater, não precisa ser agressivo, não precisa nada disso. Ele consegue impor limites só com um tom de voz. Olha, meu pai, ele dava aqueles bolinhos na gente, né? Com a chinela dele, aquele bolinho na mão. Meu pai nunca me bateu, nunca me bateu. Apenas dava aqueles bolinhos na mão, né? E assim mesmo, só me lembro dele ter feito isso uma vez na vida, mas eu morria de medo do meu pai. Morria de medo do meu pai, ele nunca me bateu, nunca gritou alto comigo. Mas quando ele falava, eu gelava de medo. Gelava mesmo. Eu me lembro até hoje da chinela do meu pai. Pra mim, ela dava umas 4 chinelas da minha pequenininha. Pois é, gente. Então, o pai é muito importante na vida de uma criança porque ele simboliza o limite. A mãe também, porque ela simboliza a afabilidade. E nós precisamos tanto dos limites quanto da afabilidade. Imagina um jovem, um adolescente ou um adulto que faz o que quer e não tem limites. Não é ruim? É claro que você pode transferir isso para o seu avô, para sua avó, mas nunca vai ser a mesma coisa. Ou para pais adotivos, mas sempre vai ficar aquele vazio com relação à sua família. Para vencer isso, você precisa de muita ajuda, tanto espiritual quanto psicológica. Então, assim, a estrutura psicológica da família é tão importante na vida de uma pessoa que ela fica muito desestruturada. Para você ter uma ideia, uma criança criada só com o pai, sem a mãe, ela pode se tornar uma criança introvertida, daquelas que chega numa entrevista de emprego e não consegue falar bem de si mesmo, daquelas que são tímidas, nervosas, vergonhosas e etc. É bem complicado isso. Então, assim, a família é muito importante na nossa vida, em todos os sentidos. Cultive a sua família, ame a sua família, reze por ela. Se por acaso aconteceu alguma coisa lá no passado que não foi tão legal, reza por isso, mas reza mesmo, viu, gente? Toda vez que você for na missa, coloque essa intenção no seu coração. Quando você estiver rezando o texto, coloque essa intenção no seu coração, porque as bagagens que nós trazemos da nossa família é muito forte, Pode prestar atenção que uma pessoa que não acredita muito em casamento, que tem dificuldade de querer se casar, mesmo querendo, às vezes não consegue, não acredita no matrimônio, pode olhar que a família dela está toda desestruturada. Uma família desestruturada gera uma pessoa desestruturada, gente. E a chance do filho cometer os mesmos erros do pai é muito grande, mesmo sem querer, mesmo criticando, você tem uma tendência muito grande de cometer os mesmos erros do seu pai e da sua mãe. Você veio dali. É por isso que a palavra nos diz lá no livro do Êxodo, que o Senhor acaba castigando o pecado do pai nos filhos e nos netos. Por quê? Aquele pai que foi desobediente aos mandamentos do Senhor e acabou desgraçando a vida da sua família e do seu filho, vai traumatizar o filho de uma maneira que, sem querer, ele vai fazer quase a mesma coisa que o pai. É muito difícil conseguir superar essa realidade. Então, família é um negócio muito sagrado.
ela estrutura muito bem você. Agora também uma família desorganizada e desestruturada faz um estrago na vida da pessoa. Pode ver os filhos de pessoas desestruturadas se acabam também não caindo no mesmo estilo de família dos pais. Entendeu? Família é uma coisa de Deus, foi feita para sua proteção. E aí, se você encara determinadas coisas como brigas familiares, bebedeira, quebra-quebra dentro de casa, essas coisas, você como criança, nossa, aquilo vai te marcar pro resto da vida. É muito difícil, só Jesus mesmo tocando muito e muita ajuda psicológica para você conseguir ultrapassar esses detalhes. Mas tem uma boa notícia, né? Com Jesus você pode escrever uma nova história a partir de você. E se esforçar bastante para ser aquele pai que você não teve, ou aquela mãe que você não teve, não é? Jesus pode mudar a história da sua família e quebrar essas maldições, gente. São maldições, a gente pensa que maldição é uma coisa do outro mundo, mas não é não, viu? Maldição são essas coisinhas simples que a gente acaba carregando nas nossas famílias por conta dessas coisas, dessas desindas e vindas de pecados. E pode ver que todo problema de casamento é justamente porque a gente ainda não aprendeu a querer fazer o outro feliz. A gente, na verdade, quer mesmo é ser feliz, né? Fazer o outro feliz já são outros 500, não é? Então, veja, gente. Uma vez eu estava num casamento, cantando num casamento, na época em que eu cantava, né, jovenzinho na igreja, e eu me lembro de um padre muito querido que já faleceu, o padre Bianchi, e ele dizia assim: se você quer ser feliz, não case. Eu fiquei horrorizado, falei, pronto, pá, tá maluco. Se você quer ser feliz, não case. E aí os noivos olharam um pro outro, todo mundo se olhou meio constrangido, e ele terminou a frase. Ele disse: só case se você tiver realmente a intenção de fazer outra pessoa feliz. Se os dois casarem assim, os dois serão felizes. A gente não pode casar pensando em nós, mas pensando no outro. Isso é um caminho de santidade, quando o homem deixa de pensar em si mesmo e nas suas necessidades para pensar em cuidar de alguém. E vice-versa, não é? E assim mesmo acontece com os dois. Aquela mulher vaidosa, aquele homem vaidoso, quando chega uma criança, eles não pensam mais em si, nem nas suas futilidades. Eles pensam no bem-estar da criança. Então você começa a matar todo o egoísmo que você tem e dar a sua vida por alguém. Às vezes deixa de comer para dar comida para o filho, não é? Então a gente vai se santificando com esses sacrifícios diários das nossas famílias. Família é uma grande bênção de Deus. Às vezes a gente é que não percebe, mas família é uma grande bênção de Deus. Cultive muito bem a sua família. E a gente termina o programa de hoje com o Salmo 127, versículo 3 a 5, versículos de 3 a 5. Pega aí na tua Bíblia, Salmo 127, versículos de 3 a 5. Vê se você acha aí. É uma bênção muito boa. Esse salmo, ele geralmente é lido no dia dos casamentos. Quando tem os casamentos, geralmente é esse salmo que se canta. O Salmo 127. 127 de 3 a 5. Até aqui. Aqui, ó. Feliz aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Comerá do trabalho de suas próprias mãos, tranquilo e feliz. E a sua esposa será como uma vinha fecunda na intimidade do seu lar. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. Essa é a bênção para o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe você de Sião, do Monte Sião, e você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Que você veja os seus filhos, os filhos de seus filhos, em paz sobre Israel. Não é bonito o salmo? Que você veja os filhos dos seus filhos em paz sobre Israel. Muito bom o estudo de hoje, né? Respondendo a muitas perguntas. Respondendo aquela pergunta por que padre não casa. E por que padre não casa mesmo no final das contas, não é?
porque Deus chama cada um para uma determinada vocação. E a vocação do padre é consagrar-se ao Senhor. Ele usa aquela batina preta, porque aquela batina preta representa a morte, é como uma mortalha mesmo. É como se ele dissesse: eu estou morto para este mundo. Estou morto para este mundo. O Senhor diz, né, lá na frente, lá ainda em Mateus 19, continuando lá a leitura, ele diz: olha, no céu vocês nem se casarão e nem se darão em casamento, serão como anjos. Então o padre já vive essa realidade de viver como anjo, nem serão casados, nem se casarão, nem se darão em casamento. Não sei se você lembra da leitura, é uma leitura que fala assim: mas Jesus, suponhamos que um homem casou e morreu sem deixar filhos, e aí essa mulher casou com um irmão, e esse também morreu sem deixar filhos, e casou com outro irmão, e assim aconteceu com 7 irmãos. Quando essa mulher morrer no céu, quem é que vai ser o marido dela? Ninguém. Porque no céu não se casam e nem se dão em casamentos. É por isso que o casamento diz: até que a morte os separe. Não é assim? Então veja, o padre já vive essa realidade de céu. Já vive essa realidade de céu. É um outro tipo de vocação que ele tem. Ele casa com a igreja. A igreja, ela é figura de uma mulher, né? Você pode prestar atenção. Então o padre representa o Cristo que casa com a igreja. Assim como a freira representa a igreja que casa com o Cristo, né? Mas não casam o padre e a freira, pelo amor de Deus, viu, gente? Não casam os padres e as freiras. Tem muita gente que luta para que a igreja libere essa história de casamento de padre, não é? Por que não libera? Realmente no início da igreja os padres não casavam. Eles eram livres, né? Alguns casavam, como Pedro, que já tinha família antes de encontrar Jesus. Esses dias nós vimos aí a cura de Pedro no Evangelho. E outros padres não casavam, como Paulo, né? Paulo decidiu não casar. Mas Pedro largou a família inteira para seguir a Jesus. É por isso que não dá para padre casar. Porque depois ele vai acabar abandonando a sua família, a atenção que a família dele precisa para dar atenção a outras pessoas. O serviço de padre é muito pesado. Ele não tem folga, ele não é padre só 8 horas por dia. Ele não é padre só aquele determinado tempo. Não, ele é padre a vida toda. Padre não tem folga. Ele tem que dar atenção às comunidades, ele tem que dar atenção aos seus filhos espirituais, com as confissões, visitando os doentes e tantas coisas. Se ele resolver casar, ele não vai dar atenção à sua família. Uma vez eu fui no cabeleireiro, né? Só para terminar aqui a nossa história. E o cabeleireiro falou assim: olha, a igreja não permite casamento de padre porque ela não quer dividir os bens da igreja. Um absurdo sem tamanho, não é? Porque se o padre, legalmente falando, é um funcionário da igreja, digamos assim, claro que a gente sabe que espiritualmente falando ele é nosso pastor, espiritualmente falando ele é nosso pai espiritual e tal. Mas, financeiramente falando, o padre é o gerente da igreja, não é? Ele é que administra a igreja. E quando um gerente de uma empresa tem um filho, o dono da empresa não é obrigado a dividir os bens da empresa com o filho do gerente, não. O gerente é um funcionário, tem o salário dele e ninguém tem nada a ver com a família dele, não. Isso é um argumento muito absurdo, muito arcaico, muito pequeno para discutir essas coisas. Mas você entendeu hoje por que é que casamento não pode se separar. Tá lá Jesus reinterpretando os mandamentos. Você vê que eles entendiam errado. Jesus não modificou os mandamentos, mas ele deu uma nova interpretação. Olha, não é que está errado, mas não foi assim que o Pai sonhou desde o início, não. O que Deus uniu, o homem não separe. Até então, naquela época, as pessoas tinham várias mulheres, os homens, né? Tinham várias mulheres. Mas, depois disso, na história da humanidade, da igreja, né? Cada homem tinha a sua mulher e era obrigado a viver com ela até o final da vida. É isso. Vão aprendendo, se virem, se suportem e engula aí os sapos e vão pra frente com isso aí. E é assim que vocês vão se tornar santos, né? Então, gente, só pra finalizar aqui o nosso programa, que eu já tomei boa parte aqui do Padre Zezinho,
Só para finalizar aqui o nosso programa, eu queria contar para vocês uma história da igreja anglicana, lá da Inglaterra. A igreja anglicana. Havia um rei lá na igreja anglicana que tinha um caso com uma moça que não era a esposa dele. E ele fazia questão de esfregar isso na cara de todo mundo, né? Ele era o rei mesmo, ninguém era maior do que ele no império. E aí a esposa dele foi reclamar com o Papa, né? Porque ele quis fazer o casamento dele lá em Roma com essa outra mulher. E a esposa foi reclamar. Aí disse, ué, como é esse negócio? As leis da igreja só valem para uns e para outros não? Por que o rei vai se casar se eu já sou a mulher dele casada com ele na igreja? Então o Papa se recusou a fazer esse casamento. Ele foi firme, né? Ele disse, não vou fazer o seu casamento não. E aí, por conta disso, ele decidiu se separar da Igreja Católica. E assim nasceu a Igreja Anglicana, já na Idade Média, né? Nasceu a Igreja Anglicana lá da Inglaterra. E essa igreja se separou da Igreja Católica. Lá eles aceitam o divórcio, eles aceitam... enfim, muitas coisas. Lá os padres casam, é tudo um pouquinho diferente, mas também é muito parecido com as nossas coisas aqui. Lá eles têm bispas mulheres, padres mulheres, lá na igreja deles, né? E outras coisas aí. Mas recentemente todo o povo lá da Inglaterra pediu ao Papa, desde a época do Papa Bento XVI, para voltar a se integrar e virar da Igreja Católica, né? Não sei como é que anda esse processo ainda, que eu não acompanhei mais. Mas eles se separaram da igreja por causa disso, né? Porque não quiseram obedecer às leis da igreja. Muita gente se separa por causa disso, mas essa lei da igreja foi dada por Cristo. O que Deus uniu, o homem não separe. Não separe. Não é a igreja que inventou, não. É Jesus, viu, meu irmão? Então, reze pela sua família. Peça a Jesus que as coisas possam dar certo. Se por acaso não deu certo, digamos, você separou do seu marido, tinham muitos problemas, etc. E você está junto com outra pessoa, que Deus abençoe a sua vida, que daqui para frente as coisas possam ir melhorando. Claro, é um estado de pecado, sim. Uma pessoa que vive com outra pessoa não pode comungar. Está em estado de adultério, de impureza espiritual, né? Ela realmente não pode comungar mesmo, a não ser que saia um processo de nulidade do casamento, que aquele casamento realmente não era da vontade de Deus. Mas enfim, se na sua vida deu tudo errado, meu irmão, com seus pais ou até com você no seu casamento, não fica também focado com a cara nisso não. A gente está aqui estudando para que nós aprendamos mais. Mas olha para frente, sabe? Olha para frente, confia no Senhor. Vai para frente, que Deus vai abençoar e proteger a sua família da melhor forma com que Ele encontrar. A igreja, ela tem grupos e formações de casais de segunda união, chama-se Grupo Bom Pastor. Eles acompanham esses casais de segunda união e orientam eles da melhor maneira possível. Eles devem ser bem acolhidos na igreja, podem fazer leituras, podem participar da missa, podem participar ou não podem receber os sacramentos, né? Não podem ser padrinhos de batismo, não podem comungar, não podem receber os sacramentos, mas podem sim participar da comunidade, devem ser acolhidos pela comunidade. É assim que nos ensina o sacramento, porque quem vai julgá-los é Deus. A gente orienta, mas quem vai julgar cada um é Deus, e cada história tem a sua história. Não nos cabe julgar a ninguém, a não ser a nós mesmos. E essas doutrinas da igreja para você se orientar na sua vida, não na vida dos outros. Presta atenção aí, pelo amor de Deus, tá? A dos outros a gente acolhe, a nossa sim, a gente precisa ser rígido, tá? Então, se tem casais de segunda união na sua comunidade, não fica julgando, abraça eles e acolhe na igreja como nos ensina Jesus. E Jesus é que vai julgar cada um como cada um merece, ok? A doutrina da igreja existe para nos salvar, não para nos condenar. Toma cuidado com isso. Tchau, gente! Vou ficando por aqui com o programa de hoje. A gente se vê logo mais às 6 horas com o texto de Nossa Senhora. A gente está aprendendo muita coisa, não é? Graças a Deus aqui no nosso estudo bíblico todo dia. Espero que você tenha gostado. Logo, logo você vai poder encontrar esse estudo mais uma vez lá no YouTube, tá? Obrigado você também que é nosso sócio. Um cheiro no seu coração. Graças a você, nós podemos manter essa rádio viva. E se você não é sócio, torne-se sócio. Assim a gente pode crescer cada vez mais essa rádio para o reino de Deus. Amém? 4 horas e 11 minutos. Tchau, gente!